Boa noite, sejam bem-vindos na live do livro Respostas da Vida. Começando mais um estudo para nos enriquecer de espiritualidade. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, chamado Talvez Hoje. Talvez hoje possa acontecer muitas coisas. Uma palavra que a gente escuta, um livro que a gente lê, um bate-papo de pessoas próximos de nós, alguma ideia sai, uma inspiração. Quantas coisas podem acontecer? E quantas já estão acontecendo? Você percebe que há sugestões pessimistas na sua vida, derrotistas ou positivas? Como que você lida com a chegada destas opiniões, sugestões de pessoas conhecidas, desconhecidas? O vigiar e orar de Jesus é sempre presente, não é? Precisamos ficar atento porque a sutileza que algumas vezes chegam determinadas palavras, sugestões, a gente vai perceber já foi engolido pela situação. Bom, vamos seguir aqui as reflexões de André Luiz e aí a gente vai buscando compreender, dissecar cada palavra que ele traz, que parece que são palavras nutritivas, que vitalizam a alma, não é? Traz esperança, novas ideias. Parece que é apenas uma colocação aprendida nos livros e que não passa disso. Mas se a gente prestar atenção, nós vamos ver que nas mensagens dos benfeitores espirituais, os benfeitores são muito criteriosos nas comunicações. Eles não vão falar nada que sugestiona alguém a ficar para baixo, triste e desesperançada, né? Porque ele sabe da importância da vida do indivíduo, das suas fragilidades. Por isso, muitas vezes, nós pedimos comunicações para que eles digam o que nós devemos fazer. Eles não podem dizer o que temos que fazer porque aí nós perdemos o livre-arbítrio e se der errado aí a gente vai falar, mas foi o Espírito que falou isso comigo. Eu já vi aqui no consultório isso acontecer. A pessoa dava uma direção na vida dela porque ela escutou um Espírito falar que era aquele caminho. E a vida dela não tinha nada a ver com aquele caminho, ela ficava paralisada, com medo de fazer alguma coisa errada, porque escutou algo da espiritualidade. Bom, se provocou essa dúvida, esse mal-estar, já dá para ver que a espiritualidade não é a que deu sugestão para ele, não era a espiritualidade superior. Uma vida é muito séria, é muito importante, é todo um empreendimento, todo um planejamento que é elaborado a fim de que esta vida, esta existência seja exitosa. Aí também nós entramos numa outra questão, que o fato de conhecer essas questões, de saber da preciosidade da vida, com que os benfeitores nos orientam, e mesmo a nossa estada aqui no planeta exige uma postura de aprendiz que aprende, não de aprendiz que falta aula. Eu estou aqui mexendo no computador porque toda hora está aparecendo uma mensagem. Se nós fôssemos senhores de nosso destino consciente, nós
daríamos mais atenção àquilo que a gente ouve da espiritualidade, sabendo que eles estão trazendo para nós o que é melhor. E não é nenhuma dependência psicológica deles, não. Ao contrário. Aí criaria no indivíduo uma autorresponsabilidade consciente. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo tem um fator importante na vida do indivíduo. Não é simplesmente uma lei de causa, uma causalidade, não casualidade. Desculpa, é causalidade, que é a lei de causa e efeito, não é uma casualidade, que é uma coisa fortuita. Aliás, no último programa da Rádio Boa Nova, eu falei de um tema trazido por Joana de Ângeles, que ela abordou sobre o acaso. E ela vai dizer que este acaso é muito bem programado na vida espiritual. Não é uma coisa que acontece acidentalmente. Muito bem, então a importância da nossa vida tem que ser prestado atenção para não perdermos a chance de crescimento. Bom, então vamos lá. Talvez hoje, diz André Luiz, 2 pontos. Surgirá quem procure dar-lhe o que você precisa fazer. Entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe, porque a vida é nossa. A nós cabe trabalhar a nossa existência, estudar ideias, parâmetros, caminhos para dar uma direção. E não os outros que vêm dar palpite, faça isso ou faça aquilo. Então, olha só. Surgirá quem procure dar-lhe o que você precisa fazer. Entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista, ouça antes de tudo a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe fazer. É claro que vão surgir os amigos amistosos, desejosos de fazer o bem, de nos ajudar, de compartilhar, dar o ombro amigo para que a gente consiga caminhar, não é? No entanto, nem sempre boa intenção é suficiente, nem sempre. Uma pessoa pode ter boa intenção, mas ter um comportamento contrário àquela boa intenção, não é? Distoantes daquilo que apregoa. Aliás, essa distância entre o nosso saber, o conhecimento e a prática tem um hiato aí no meio, né? Por quê? Por causa do grau evolutivo, da não responsabilidade consciente. O Carl Roger, a terapia dele, se baseia muito na incongruência daquilo que ele pensa e sente em relação ao comportamento. Então eu falo que é preciso amar o próximo e obrigo ou maltrato o próximo. É uma incongruência. É um exemplo. Então, veja bem, voltando aqui ao texto. Ouça antes de tudo a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. Quanto mais eu dou ouvido para o outro, eu terceirizo a minha vida, deixando que meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, patrão, deem opinião ou direções para a minha vida, menos eu desenvolvo o meu discernimento de fazer escolhas ajustadas, certeiras, né? Por conta do quê? Por conta do exercício
por conta da habilidade que vai sendo construída nas escolhas que nós devemos fazer na vida. Agora, é claro que tem momentos que nós estamos indecisos, incertos, com medo, não é? Tudo isso faz parte do pacote. Se não tivéssemos o medo aí, a gente poderia fazer coisas erradas. Você pode dar um conselho por uma pessoa, aliás, isso a gente aprende na psicologia. Imagina que eu chego para uma pessoa no consultório e falo, olha, se separa que é a melhor coisa para você. A pessoa se separa e cai em depressão, porque ela não aguenta a separação. Ou no emprego, saia desse emprego que está te matando. O indivíduo sai do emprego, fica depressivo porque não tem mais um salário mensal, está demorando para conseguir um emprego. Então, quando a gente tira uma muleta, tem que pôr outra no lugar. Então é muito cuidadoso essa questão de dar opiniões. Os amigos, às vezes exaltados, falam coisas que não devem. Ah, não, eu de você me separaria, eu sairia desse emprego, eu faria isso ou aquilo. E aí a pessoa não aguenta as consequências daquela atitude e se vê com os burros na água. Então, cuidado, quem tem que se decidir é a pessoa. Nós podemos escutar, né? Dar opiniões não comprometedoras. Sabe por quê? A pessoa que está numa queda emocional, está incerta, em dúvida, ela fica fragilizada, obviamente, ela fica achando que ela não tem condições de resolver o problema. Então ela fica esperando alguém falar alguma coisa para ela se agarrar naquilo e tomar decisão. Não, o que você falou cabe bem na minha situação, eu vou fazer tal coisa. Então ela estava esperando alguém dar uma brecha para ela se apoiar e pode quebrar a cara, né? Porque é uma opinião vinda de fora. Nós não sabemos o que se passa dentro da vida do outro. Aliás, tem aquela não é superstição, aquela ideia falsa de que o psicólogo, o psiquiatra lê a mente do paciente, sabe o que está acontecendo com ele, não sabe nada. Como que eu vou saber? Que parâmetros eu tenho para saber como que é a vida de alguém? Essa pessoa está no processo evolutivo há 1 bilhão de anos, eu vou saber quem ela é, qual é o perfil dela. Aliás, o que a gente vê de pessoas por aí dando perfil de personalidade, dando opiniões de como a pessoa funciona, é muita infantilidade, uma coisa muito rasa, né? A gente faz 5 anos de faculdade, depois tem que fazer algum curso de especialização. Se quiser saber mais, tem outros estudos, mestrado, doutorado, para entender um pouquinho. E quem sabe da sua vida é o indivíduo, não somos nós, não é? Então, nós não temos elementos para dizer algo da vida do outro. Não esqueça que o outro é um ser imortal que já teve milhares de vidas. Ele carrega internamente feridas e qualidades que podem ser acionadas pelo que ele escuta, pelas sugestões que recebe de pessoas inaptas a falar de personalidade. Então, cuidado, 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 porque uma vida é muito importante. Sabe o que acontece? Vamos pegar um caso assim que está acontecendo muito. A pessoa vai fazer uma cirurgia. E aí ela está em dúvida e ela pergunta para a amiga ou amigo, o que você acha? Faça ou não faça a cirurgia? Ah, faz, você tem que pensar na sua beleza e não sei o que lá, que você tem que ser assim, assado, tem que ser feliz. A pessoa vai e faz e dá errado. E aí? Como que este opiniólogo, né, esse que dá opinião, sem fundamentos nenhum, ele vai falar para a pessoa fazer alguma coisa que é incerta? Ou que a pessoa desencarna. E às vezes alguém insistiu, não faz, você tem que fazer e tal, desencarna,
a pessoa desencarna e fica atormentada, vai atrás daquela pessoa que deu opinião, você me levou a fazer isso, porque ela fica desequilibrada. Você me levou a fazer isso, agora eu estou aqui passando isso ou aquilo. Então, temos que tomar muito cuidado com a vida. A vida é muito importante. Então, está aqui a colocação de André Luiz. É possível apareçam alguns corações amigo, algum coração amigo, impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente às dificuldades do mundo. Compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo, você observará a renovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda a parte. Então vamos mais uma vez saborear essas palavras. É possível aparecer algum coração amigo, impondo-lhe quadros pessimistas e perturbadores. O que você faz com isso? Agora, tem as sutilezas, né? Sutilezas não, como dizer? As situações que não parecem ter saída. Por exemplo, você trabalha do lado de um colega pessimista. E aí, o que se faz? Você precisa do emprego, você precisa se concentrar para trabalhar e o amigo pessimista, derrotista, enchendo a sua cabeça de coisas. O que você faz? Tem gente que suga tudo que o outro fala como verdade. Ah, é mesmo, você tem razão. Pronto, engoliu um monte de coisas indigestas, né, que vai atormentá-lo, comprometendo a sua vida, seu emprego. A gente tem que tomar cuidado. Tem obsessores que pode trazer perto de você para infundir ideias erradas na sua cabeça. O obsessor chega com mente fixa em alguma coisa. Olha, a coisa é muito vasta. Só para dar um exemplo, espero que eu consiga voltar aqui no que eu estou falando. Tem obsessores que pegam recém-desencarnados, desequilibrados e hipnotizam-no. E coloca esse espírito hipnotizado, recém-desencarnado, do lado de uma pessoa com uma fixação mental. A vida não presta, a vida não presta. E o obsessor fica repetindo isso na cabeça do indivíduo. Ou, pior ainda, um grupo de obsessor começa a rodear a casa do indivíduo, construindo matéria mental pessimista, qualquer ideia pessimista que vai incutir na cabeça dos moradores, dos envolvidos, negatividade, de modo a duvidar da vida, de cair no pessimismo, de pensar em largar a vida. São processos obsessivos. Então, a gente fica dando moleza para as ideias negativas, você fica dando brecha para isso. Às vezes você quer ser legal com um amigo e escuta as besteiras que ele tem para falar e te deixa doente. Então quer dizer que você é legal com os amigos e com você não. É uma questão a ser ponderada. O que se faz quando você tem um amigo persistente na maldade, no pessimismo, na negatividade, nas provocações? Se você está perto dessa pessoa, você coloca a vida em risco porque ela provoca todo mundo, ou é negativa, só fala coisas para baixo e deixa o seu humor reduzido. E aí? É caridade ficar do lado de uma pessoa que não quer melhorar? Eu uso sempre o exemplo daquela enfermeira que quis entrar em nosso lar e os benfeitores não deixaram. Por quê? Porque ela tinha cometido vários abortos e ela esperava ser recolhida no céu e foi para o nosso lar exigindo ser
acolhida na cidade espiritual. E o responsável por entrada ou não na casa, que tomava conta, ele falou, não, ela não pode entrar, ela está desequilibrada, ela vai desequilibrar a casa. É isso. Ficar do lado de uma pessoa desequilibrada é complicado, você tem que ver. Você tem que medir a sua capacidade de suportar ou não o que você escuta do outro. Agora, por outro lado, ora, se eu sou comprometido com a minha evolução, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, eu, para ser legal com uma pessoa, vou escutar todos os impropérios que ela traz, toda a negatividade, todo mau humor, para me deixar constantemente para baixo, tenso, negativo. Espera aí, não, tem alguma coisa errada. Essa pessoa que se diz amiga é um obsessor encarnado, que está atormentando a vida do indivíduo, levando ele para o buraco. Isso é caridade? Neste caso, caridade, olha, eu estou trabalhando para me modificar, para melhorar na vida, e você tem muitas ideias negativas, acho bom você mudar esse pensamento. Ou você precisa fazer um tratamento, precisa fazer uma terapia, para ver por que você está tão negativo, tão pessimista. Você, quando começa a falar das suas coisas, me dá dor de cabeça, mal-estar. Imagina como você se sente. Então, nós queremos ser legal com o outro e não somos com nós, tem alguma coisa errada. Né? Está parecendo excesso de caridade, que não tem nada a ver com caridade. Né? É conflito da personalidade, de achar que tem que salvar o mundo e quer ficar 24 horas ajudando uma pessoa que não quer se ajudar. Se o indivíduo vai no médico e fala que está com dor de estômago, está com uma gastrite, o médico propõe fazer um tratamento, o indivíduo não cumpre o tratamento, o médico não vai ficar atrás dele, batendo na porta dele, você está tomando medicamento? Você está melhorando o seu comportamento? Não, o indivíduo tem a responsabilidade de fazer as coisas dele. A gente ajuda até quando for necessário, dá orientação, sugestões, mas tem que tomar cuidado com a sua vida, porque ela é muito importante. Que mais? Então veja bem, a gente vê através das mídias, dos meios de comunicação, como a comunicação está ficando cada vez mais umbralina, né? Embora nós estejamos passando por uma transformação no planeta, e esta sujeira que está embaixo do tapete da Terra tem que ser limpado. Então, quando entidades que não reencarnam há séculos começam a reencarnar, eles trazem todos os tormentos que eles estão vivenciando para acompanhar o progresso do planeta. Se eles não se melhoram, eles vão para planetas inferiores. Se melhoram, aproveitando a encarnação, né, eles podem ficar aqui. Então, é sabido por que nós estamos passando por essa transformação. Os benfeitores falam. Veja os últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária e tantos outros. Muito bem. Depois ele fala aqui, impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente a dificuldades do mundo. Então são aquelas pessoas que falam, o mundo não tem mais jeito, esta política não sei o que lá, sempre pondo defeito em tudo. É interessante a contradição, né? A pessoa está falando mal, olha só, ela está falando mal da sociedade. E ela está sendo maldosa e ela não percebe. Ela está vendo só o lado mal e está propagando o lado mal. Isso não é incoerência? É claro que você pode dizer, mas eu não posso deixar de perceber as coisas. As coisas, sim, você não pode deixar de perceber, mas você não precisa ser maldoso, né? Está todo mundo vendo as coisas erradas, mas o que nós podemos fazer? Você não pode fazer nada? Faça uma prece.
faça uma prece em vez de propagar. Você viu o deputado que fez isso ou aquilo? Você viu a empresa que explorou tal coisa? Só falando mal e fala do planeta. Que incoerência é essa? Nós precisamos aprender. Porque, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, à medida que o bem vai tomando conta dos lugares, o mal vai se encolhendo. Hoje o bem está encolhido e o mal está expansivo. Né? Tem que mudar isso através do compromisso das pessoas com a mudança que nós tanto pretendemos. Eu queria falar mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Bom, vamos adiante. Relativamente às dificuldades do mundo. Compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo, você observará a renovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda parte. Aqui está a contraparte daquilo que falamos agora. O indivíduo só vê uma fachada. E a contraparte? Deus está dando os instrumentos que precisamos para a mudança. Enxergamos isso? Estamos com os olhos de ver para dar conta dessas mudanças que estão se operando e que Deus está favorecendo ou não? Ou eu estou tão viciado na negatividade, tão acostumado a ver só a sombra, né, que eu não tenho olhos de ver aquilo que é notório para o bem. E o indivíduo não enxerga. Né? E, obviamente, como ele não enxerga, ele acha que ele está sendo realista, objetivo. Eu estou vendo, não tem jeito mesmo. Eu lembro de uma colocação que me parece que foi do Einstein, que dizia o seguinte: quando você tem um problema, para você resolver, você tem que estar um passo acima. Cadê minhas mãos? Tem que estar num estágio acima. Por quê? Se eu estou nesse estágio aqui, para resolver um problema, o estado de consciência que eu tenho nesse estágio é insuficiente. Quando eu aumento a consciência, eu subo, eu amplio a minha capacidade de compreensão. Aonde quero chegar? Que tem gente que não está vendo mesmo as mudanças, porque o estado mental dela está restrito, preso às condições inferiores. Então ela não consegue ver, ela não consegue vislumbrar as coisas boas que estão acontecendo. Percebe? Então, aí a gente esbarra em outra questão importante, o nosso estado evolutivo. O instruí-vos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, proposto pelo Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos nos instruir para alargar a nossa cabeça, a nossa mente e começar a enxergar, começar a ter uma visão mais ampla da vida e sair dessa coisa rasteira, desses fragmentos. A gente vê por um fragmento desse tamanho, ó. É uma fresta e acha que está vendo a realidade. Eu sou realista. Os realistas dizem isso, né? Eles estão olhando por uma fresta e dizem que são realistas. Portanto, à medida que nós expandimos os nossos conhecimentos, as coisas vão ganhando nexo, tem explicação, tem sentido. A gente sai da confusão, da incerteza, do medo e todos os seus adjetivos. Muito bem. Compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo. Veja bem a colocação. Se entrega. O indivíduo se joga no derrotismo e no negativismo. E no desânimo. No derrotismo e no desânimo. Nós passamos por oscilações, altos e baixos, altos e baixos. Quando nós estamos em baixa ou em baixo,
é natural que a gente esteja um pouco negativo. Por que acontece isso? Porque nós temos alterações de humor, nós temos influências do meio social, do meio espiritual, das nossas memórias, e a gente tem queda de humor, fica negativo um pouco, depois sai, volta ao normal, a vida propicia isso, a vida em sociedade. Porque quando eu estou conversando com alguém, eu paro de pensar no meu problema e interajo com o outro. Então é natural que nós tenhamos essas oscilações, mas elas passam, eu tenho que ter consciência disso. Vai passar. Como nós estamos no universo em expansão, tudo evolui, o derrotismo vai passar, o desânimo vai passar. Aqui está falando que a sabedoria divina promove em toda parte condições do indivíduo sair desse estado de coisas. Nós precisamos ter mais fé. Mais fé. Mais fé de dizer para nós mesmos: Deus está cuidando, eu estou fazendo a minha parte e Deus está dando as condições de tudo melhorar. Né? Gente, quantos missionários reencarnaram trazendo progresso para o planeta? Quantos missionários de Jesus vieram para mudar tudo? Você pega no tempo de Jesus e antes, pior ainda, onde a barbárie fazia parte do cotidiano das pessoas, né? E os luminares foram reencarnando e mudando todo o panorama. Algumas pessoas ditas realistas olham para o mundo e falam: o que neste mundo, né? Nesse estágio que nos encontramos, tem conserto? Tem sim. Sabe por que desencarna uma pessoa maldosa e reencarna uma boa? Uma pessoa que vem trazer progresso, melhorias. E assim o mundo vai mudando, vai melhorando cada vez mais. Muito bem. Depois André Luiz diz: é provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças. Você conhece alguém assim na sua família? Ou você é o próprio? Vamos repetir? É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças. Mas, conquanto a sua gratidão aos que lhe desejam bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças, e não seguir a sugestão daquela pessoa que pode até querer o meu bem-estar, mas está me prejudicando. Eu tenho que seguir segundo os meus interesses, as minhas forças. Me parece que no estágio evolutivo que nos encontramos, nós somos ainda muito dependentes afetivamente. Não que a afetividade tenha que ser superada, mas a infantilidade emocional. Nós normalmente somos provenientes de famílias onde os pais fazem muitas coisas para os filhos, nem sempre ensinando eles terem a sua autonomia, dentro, obviamente, da idade necessária, dentro da capacidade das crianças ou adolescentes. Bem dito isso, né? Então, nós ficamos nessa dependência de alguém dizer o que temos que fazer. Para a psicologia, isso vai caracterizar infantilidade. A pessoa não cresceu emocionalmente, precisa sempre de alguém para dizer o que ela tem que fazer. Dar opiniões, sugestão, caminhos, né? E o indivíduo imaturo, ele vai buscando realmente nos outros recursos para fazer alguma coisa, sem buscar em si mesmo. Então, na medida do possível, nós temos que aprender a fazer isso. Olha só, possivelmente não é que é provável que aquela pessoa queira
impor a você ideias de fadiga e doenças. Mas, conquanto a sua gratidão aos que lhe desejam bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças. Nós vamos continuar trabalhando por conta das nossas forças. Quando nós fazemos escolhas, às vezes há uma perda, pode haver um erro, mas a gente aprende com isso. Que o objetivo é aprender, não é se culpar, ficar se autoflagelando. E as dificuldades elas vão aparecer para isso, para o indivíduo se mexer e procurar superá-las. Quando ele enfrenta a superação, quando ele se mobiliza para isso, ele está desenvolvendo qualidades, capacidades de enfrentamento, né? E com isso ele vai amadurecendo e tendo cada vez mais recursos de como lidar com a vida. Quando ele se pendura no outro, ele fica dependente das opiniões do outro, o seu lado psicológico adulto fica encolhido, fica retraído, né? Ele não desenvolve. Então ele vai precisar sempre de alguém para dizer o que ele tem que fazer. É aqueles casamentos que a esposa parece a mãe do marido, ou o marido parece o pai da esposa. São papéis invertidos. Agora, a vida nos propicia meios de desenvolver essas qualidades e nos tornarmos adultos. Possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe inquietações, que é natural, e traçar-lhe problemas. No entanto, você conservará a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança. É um exercício que nós fazemos diante dessa, como dizer aqui, dessa invasão da ideia do outro, né? As notícias menos agradáveis vêm a suscitar-lhe inquietação e traçar-lhe problemas. Nós poderemos ficar mexidos, um pouco alterado, dependendo da informação, da sugestão, da ideia, mas a nossa resistência e os nossos instrumentos vão ajudar a lidar com a situação. Quais são eles? No entanto, você conservará a própria paz. A paz é um instrumento para lidar com isso. Opa, calma. Pode falar, deixa eu me acalmar. A paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança. Oração, vigiai e orai. Para não ser impactado, atormentado, combalir diante daquilo que vem do outro, não é? E para terminar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, o que eu queria dizer é o seguinte. Aí a gente começa a entender o valor da paz. Quando aparece nas mensagens, não é só para ser bonitinho, para falar bonito, de paz, tal, bandeira branca. É um recurso que vai ser útil, que vai fazer parte da nossa trajetória. A pacificação interna, né? As distorções, as alterações, a ebulição das ideias e emoções vão se acalmando e vão ficando em paz. Paz. E não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo. Oração. Sempre. Né? Elevando os nossos pensamentos para o alto, os planos superiores da vida. Talvez hoje tudo parece contra você. Vou repetir. Talvez hoje tudo pareça contra você. Mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem.
guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. Quem não teve este dia insípido, esse dia destemperado? Talvez hoje tudo parece contra você. Acordou com o pé esquerdo, deixou o café cair na roupa, a porta do ônibus fechou antes de você entrar, chega no trabalho, tem um monte de coisa, ou tem uma bronca, ou seja lá o que for, que parece que está tudo contra a gente. Aí logo a gente reflete, né, sobre a situação. Tudo está conspirando contra. E aí o indivíduo pode cair no coitadinho, ou pode cair no, bom, isso acontece. Ou ele entra na realidade, ou ele entra na fantasia. Ora, se você der uma pancada na perna, vai doer. Não adianta você ser positivo para deixar de doer. Vai doer. Por quê? Porque você deu uma pancada na perna. Se hoje coisas ruins estão acontecendo, você vai ficar chateado. Não dá para não ficar chateado. Mas você pode moderar essa chateação. Ou, quem sabe, superá-la mesmo, se é uma pessoa mais amadurecida. Então, tem coisas inevitáveis que não adianta brigar com ela. Por exemplo, você está se preparando para sair, se arrumou, tal. A hora que você sai, começa a chover. Você vai brigar com a chuva? Pingo por pingo? Não, por que vocês estão caindo agora? Isso é uma conspiração contra a minha vida? O que vocês estão esperando? Não adianta brigar com a chuva, está chovendo. Ou você se molha, ou se cobre, ou adia o seu compromisso. A gente tem que se adaptar à situação, né? Tem coisas que não adianta brigar. E muitas vezes nós ficamos de tal forma enervados, irritados, que a gente briga com coisas da natureza, com a chuva, com o sol, com o solo, com a calçada que está quebrada, com a água que espirra na roupa. Me parece que é uma coisa meio insana, não é? Se for prestar bastante atenção, é uma coisa insana. Você brigar com alguma coisa que é irracional. Como tem gente que briga com o cachorro, com o gato, dá bronca, fica alterado. É claro que eles aprendem, mas eles não vão entender muitas coisas. Bom, então, você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. Agora veja, faz parte do rol das experiências, estes altos e baixos, estes entreveros, como condição da própria complexidade da sociedade, né? Então tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo na sociedade, tantos desafios, que pode acontecer coisas que desgostem muita gente, agradem outros, etc., né? Mas se nós relegamos esses acontecimentos como pura ocorrência material, a gente pode perder o aprendizado que está por trás disso. Não estou dizendo agora necessariamente na lei de causa e efeito, mas estou dizendo na postura diante daquilo que está acontecendo. Qual é a minha postura? Né? Então, se eu percebo que eu estou brigando com um lápis que quebrou a ponta, eu tenho que usar minha racionalidade, né? Mário, espera aí. Não adianta brigar com a ponta do lápis que ele não está escutando nada, ele não fez nada para te prejudicar. Não adianta eu discutir com o lápis. Então é a racionalidade, aprender com a situação. Acredito que a inteligência evolutiva vai nos tornar mais aptos a lidar com tudo isso. Bom, gente, espero que possa ter dado a nossa leitura uma reflexão bacana.
trazida pelo nosso querido André Luiz e pelo Chico Xavier, neste belo livro chamado Respostas da Vida, no qual continuaremos na próxima semana, segunda-feira, a estudá-lo e ter uma semana bacana, boa, aí voltando a determinadas partes da nossa leitura, sabendo lidar com a semana, né? Estar preparado para as coisas que são naturais de acontecer. De jeito nenhum com isso querendo dizer entrar num esquema derrotista, pessimista, de visão da vida. Ao contrário disso, positivo, para que a gente aproveite melhor a nossa reencarnação. Obrigado, boa semana a todos e até o próximo encontro. Um beijo.